7h13. Hora da gente conversar sobre direito aqui no JC. Aqui no meu lado, Paulo Vitor Souto, advogado, professor, colunista aqui do Jornal da Correio. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Linda. Boa noite, telespectador. Bom, seguinte, hoje a gente vai falar sobre direito trabalhista, né? E nosso tema de hoje é sobre atestados médicos no ambiente de trabalho. Eu sei que é um assunto aí que gera muitas dúvidas, muitos questionamentos. Inclusive, você aí de casa pode participar enviando a sua dúvida aqui pra gente, tá? No nosso WhatsApp, 99332-1212. Aproveita aqui a visita do Paulo para você participar e trazer a sua dúvida. Eu começo esse tema, viu, Paulo, da nossa conversa, perguntando o seguinte: o afastamento por doença é sempre algo que preocupa, né, os trabalhadores. Agora, a questão do fornecimento do atestado médico. O que é que tem que ter nesse atestado? Quais são as informações necessárias para que ele seja validado realmente? Boa noite, Linda, mais uma vez, meu telespectador. De fato, é um assunto que preocupa tanto os empregados como também os empregadores. Afinal de contas, a força de trabalho é desfalcada no ambiente de trabalho. Mas e para que você tenha uma formalização, um atestado seja recebido e considerado apto para abonar uma falta ao trabalho, é preciso que seja um atestado fornecido por um médico ou por um odontólogo. Não é possível que determinadas categorias de profissionais de saúde forneçam um atestado médico que tenham o condão de abonar faltas. Em que pese, Linda, a gente ter essa resolução dos conselhos de fisioterapia, psicologia, que entende que é um documento apto para esse fim, a jurisprudência como um todo já entende que não. Apenas odontólogos e, de fato, médicos têm o poder de um atestado médico para abonar a falta ao trabalho. Uma dúvida muito comum é em relação ao CID. Muita gente pergunta se, de fato, é preciso conter o CID dentro do atestado médico para que ele seja válido. E por incrível que pareça, Linda, não é preciso. CID é o quê? Um código? CID é o código que identifica a doença. Entendi. Muita gente acha que só com o CID constando no atestado é que ele é considerado válido. Mas ao contrário, o CID só de fato é colocado no atestado médico quando há uma expressa autorização do trabalhador. Isso se dá por uma questão de preservar a intimidade do trabalhador. Muitas vezes ele não quer expor a doença que ele está sendo acometido junto ao ambiente de trabalho. E por essa razão, ele não é obrigado a fornecer. Agora me diz uma coisa, é comum a gente ouvir assim, algumas informações, né? Muitas vezes desencontradas, infelizmente. E aí o pessoal diz: mas o atestado médico só vai ser válido se o médico que você foi e forneceu esse atestado for do SUS. Existe, né, essa crença? Isso é verdade? Não, isso é um mito, né, digamos assim. Não tem essa obrigatoriedade de ser um médico do SUS. Médico, sendo médico ou um odontólogo, desde que de fato apresente o atestado médico com o seu carimbo de identificação, constando o CRM ou o CRO, tem o condão, sim, de abonar falta ao trabalho. Não precisa ser necessariamente um médico que trabalha no ambiente do Sistema Único de Saúde. Atestados fornecidos por fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos também, como é que funciona? Tem a mesma validação de um médico, enfim? Eles servem para atestar algum tipo de problema de saúde, eventualmente, problema psicológico, problema de mobilidade, mas esses atestados médicos, eles não têm o condão de abonar falta. Do mesmo jeito que aquela famosa declaração de comparecimento à consulta. Esta declaração, que apenas a pessoa compareceu à consulta, não tem o poder de abonar a falta, porque muitas vezes a pessoa comparece ao médico, mas não está inapto para o trabalho. Apenas naquele momento que ele de fato se ausentou, pode ser abonado ou não descontado. Existe os dias ou dias limites em que o empregado pode se ausentar do trabalho com o atestado médico? Não existe um limite de, digamos, de afastamento. Afinal de contas, quem vai atestar isso não é a legislação, quem vai atestar isso não é o empregador. É o profissional médico ou odontólogo que diz que aquela pessoa está incapaz para o trabalho. Então não há limite. O que de fato há limite é o tempo em que o empregador vai arcar com o eventual custo do empregado, ou seja, aqueles 15 primeiros dias de afastamento. Mais do que isso, o empregado ele deve ser encaminhado para o INSS para eventualmente pleitear um benefício previdenciário. A gente tem aqui pergunta dos nossos telespectadores, Paulo, inclusive o nosso WhatsApp está na tela, caso quem está nos assistindo queira participar e fazer alguma pergunta, tá? Aqui é do Oliveira, do bairro do Rangel. Boa noite, Linda. Existe data para se entregar um atestado na empresa? Excelente pergunta, Linda Oliveira.
A legislação, a jurisprudência, ela não trata desse assunto de maneira expressa. Não existe uma súmula do TST ou dos TRTs. Existe uma questão costumeira. O que de fato se recomenda é que os atestados médicos sejam fornecidos até 48 horas ou no máximo 72 horas do fornecimento dele. Muitas vezes o empregado ele está impossibilitado de comparecer ao trabalho. Neste caso, através de meios telemáticos, através de meios de comunicação que são mais amplos possíveis, seja e-mail, seja o WhatsApp, isso é possível que seja encaminhado. Após o retorno ao trabalho, o empregado pode fornecer os documentos originais ao empregador. Ressaltando um detalhe extremamente importante. A empresa pode estabelecer, dentro do seu regimento interno, essa possibilidade, de fato, de se ter um prazo máximo, um prazo mínimo para fornecimento. Mais uma pergunta aqui. Por que o atestado abona o dia e não abona o vale alimentação? Pergunta do Marcos. Isso é uma pergunta interessante porque, de fato, vale alimentação, vale transporte, eles são devidos pelo dia efetivamente trabalhado. Se, de fato, o empregado não comparece ao trabalho e não usufruiu daquela alimentação ou, eventualmente, do vale transporte, não é obrigado, de fato, o empregador fornecer a mais. Isso vai ser retido no final do mês e compensado. Mais uma pergunta da Letícia agora. Se eu acompanhar meu filho ao pediatra e ele me deu um atestado, serve para o trabalho também? Essa é uma pergunta muito recorrente. Quem é pai de crianças mais novas sabe que, de fato, isso acontece com muita frequência. Mas a legislação trabalhista, ela só possibilita que o empregado falte ao trabalho de maneira justificada uma única vez ao ano, com um filho que é menor de 6 anos. Existem normas coletivas que têm uma ampliação desse número, mas o atestado médico fornecido para um terceiro, seja filho, seja pai ou qualquer outro parente, regra geral, não tem o condão de abonar faltas. Outra pergunta aqui, agora do Durval. Não tinha registro em carteira. Eu não tinha registro em carteira. Estava de atestado médico, voltei e a empresa me demitiu. Isso é certo? Não, Linda, não é certo. Nem não registro na carteira e tampouco a questão de não abonar a falta do empregado. A questão da demissão após o retorno do atestado médico, ela pode ocorrer. Lembrando que o empregado só tem estabilidade ao emprego a partir do momento que ele se afasta por mais de 15 dias de trabalho e isso efetivamente se dê por uma questão de acidente de trabalho ou eventualmente uma doença ocupacional e haja o recebimento de um benefício previdenciário acidentário. O trabalhador que, porventura, entregar um atestado médico falso, o que é que pode acontecer com ele? Linda, atestado médico falso é falta grave, que enseja a despedida por justa causa sumária. Isso acontece, infelizmente, com uma certa recorrência. O empregador pode, sim, aplicar justa causa no empregado. Aqui a pergunta da Adriana, que você, inclusive, já respondeu, se a empresa pode negar o atestado por falta do CID. Né? Você já disse que o CID não precisa estar lá, né? Não, pela falta do CID, não. Ela é obrigada a receber mesmo nesse caso. Perfeito. Vilma está dizendo o seguinte: sofri um acidente de trabalho há 15 dias. Recebi 7 dias de atestado. Trabalhei 2 dias e agora peguei mais 14 dias de atestado. Vou ao INSS ou não? Sim, a partir do momento que ela está incapaz para o trabalho e isso ultrapassa o período de 15 dias, mesmo, repito, que não sejam consecutivos, se ele se afastar por mais de 15 dias, num período de até 60 dias, isso sim vai ensejar o encaminhamento para o INSS. E, de fato, ela vai receber do empregador os 15 períodos de afastamento, a partir do 16º, ela tem que requerer o INSS. Ô Paulo, e para os trabalhadores que corriqueiramente entregam esses atestados? A empresa pode, de repente, chamar para conversar e saber o que está acontecendo? Se for algo assim demais? É possível que isso aconteça e é comum até algumas empresas terem as chamadas juntas médicas. O empregado, de fato, apresenta à empresa o atestado e a empresa pode solicitar que o empregado compareça até a empresa para que a empresa efetivamente, na sua junta médica, verifique a veracidade, verifique a autenticidade daquele atestado e da incapacidade do empregado. Diga-se de passagem, isso aconteceu comigo. Eu, como professor em determinada faculdade, quebrei meu braço e tive que submeter a isso, passando por uma junta médica da própria empresa. Bom, aqui a gente tem a pergunta do José Domingos do Geisel. Se eu sair da empresa na minha hora de descanso e no meio do percurso me acidentar, o que acontece? Linda, pode ser considerado um acidente de percurso, desde que
e ele esteja no deslocamento casa-trabalho ou trabalho-casa. Acontece de algumas pessoas, no intervalo de descanso, no intervalo entre a jornada, saírem do trabalho, o que é um direito do empregado, para fazer atividades alheias, ou seja, até mesmo bicos, 1 hora extra, porque você vai ganhar mais. Neste caso, se estiver desempenhando outras atividades, não vai considerar um acidente de percurso. Ok, Paulo, obrigada pela sua participação. Adorei, inclusive, a participação dos nossos telespectadores. Obrigado a você, Lina. Obrigado pelo espectador e a participação de todos eles. Pois é, tem muita pergunta. Infelizmente, a gente não pode responder tudo hoje, mas na próxima participação do Paulo, a gente traz aqui mais espaço para que você possa esclarecer aí as suas dúvidas. Obrigada, Paulo. Bom jantar. Já jantou? Ainda não. Bom jantar para você, então. Obrigado. E até a próxima.